Olá, amigos do canal Aposentei Só Que Não. Hoje temos mais uma história, é a continuação de uma história anterior que eu já contei, né, sobre a minha infância, minha longínqua infância. E que, se você não viu, eu vou deixar o card aí, né, para você ver também essa história, né. E eu hoje, né, nessa história de hoje, eu vou contar um pouquinho da minha infância já, cerca de talvez tinha uns 3 anos de idade, né. O local onde nós nos mudamos era bem bonito, assim, era um vale, né? Tinha um vale, tinha um rio logo abaixo. E esse rio, ele separava o local onde nós morávamos, onde o local meus avós moravam. E meu avô morava, né? Porque minha avó já havia falecido nessa época. Então, eu enxergava, da minha casa eu enxergava aquele rio, que para mim me parecia muito grande, mas na verdade não era, porque as pessoas atravessavam ali andando, não havia ponte, né? Claro que crianças como eu não atravessava sozinho. Mas era um rio pequeno, mas na minha visão parecia muito grande, né? E era muito bonito o local. Próximo da casa do meu avô havia bastante coqueiros, pé de coqueiros, né? E havia uma montanha e uma estradinha de terra que serpenteava, né, aquela montanha, né, até chegar num grande terreiro que tinha na casa do meu avô, né? E o riozinho seguia em frente ali, né? Eu vou deixar uma ilustração, eu vou fazer um desenho, um rabisco aí, né? Vou deixar uma ilustração para ter uma noção de como que era, né? Bom, e ali, né, nessa localidade, que nós nos mudamos ali, né, como era muito perto da casa do meu avô, né? E eu fui muito paparicado desde criança. Eu sou o primeiro filho, sou o primogênito, né? Como filho e também como neto do meu avô paterno, né? Então eu fui muito paparicado. Não é à toa que eu só comecei a andar, né, 22 meses depois de nascido, né? Provavelmente só parava no colo das minhas tias, né? Então meus tios e tias me paparicavam bastante. Mas nessa época aí, né, que nós mudamos, eu não sei, né, lógico que era uma situação difícil, né, mas a casa que nós fomos morar não era a casa. Na minha, assim, concepção, era um paiol, né, e que foi transformado numa casa para nós podermos morar ali, né. E ela era tão velha que já havia caído uma parte da casa, né. O telhado que era coberto de sapé, né, ou sapê, né, lá na região onde chamava sapé, e a casa caiu e uma parte da casa, o canto da casa encostava no piso de chão batido, né. Aliás, o chão não era nivelado, né, ele era com caída pro centro, né, e também em direção ao rio, né, descendo aquela parte ali. Da onde a gente morava, dá para ver também um pouco das plantações e tal, né. Era um local muito bonito, mas a casa, assim, não tinha nada de bonito nela, né? Eu nem sei como que meu pai aceitou essa situação de nos colocar ali dentro, né? Porque tinha risco, né? A casa já estava caindo, né? Mas provavelmente ele tinha um plano. E meu pai sempre tinha um plano, né? E realmente tinha. Na próxima história eu vou contar certinho esse novo plano que meu pai tinha, né? Bom, mas enfim. Então essa casa, como ela ficava, né, nessa caída ali, né? E era um local assim, logo atrás da casa eu lembro que tinha plantação de milho nessa época, né? Encostada na casa. E um certo dia amanheceu, né? Amanheceu um dia com cara de chuva, né? E não, só que o dia foi passando e acabou que a chuva não chegou durante o dia. E quando chegou a noite, né? A casa só tinha um cômodo, obviamente, né? Num cantinho tinha um fogão a lenha. E chegava na hora de dormir, a minha mãe pegava a esteira e estendia nesse local que ficava livre ali, né? Que era o único local que tinha pra gente colocar a esteira, né? Não tinha cama, então era esteira mesmo, né? Colocava essa esteira feita de taboa, né? E aí, um lençolzinho em cima dessa esteira, nem lembro se tinha lençol, mas acho que tinha. E os travesseiros lá que eram feitos era cheio de palha, de milho e tal, né? Enfim. Então minha mãe chegou à noite, minha mãe estendeu aquela esteira ali e fomos dormir, né? Eu no meio, meu pai, eu e a minha mãe e a minha irmãzinha do lado, que na época ainda era novinha, né? E em um determinado momento começou aquela chuvinha, uma chuvinha fraca, né? Começou devagar, foi aumentando e dali a pouco a enxurrada veio rápido. Diferente da chuva, né? A enxurrada chegou rápido e o caminho que ela tinha era ali, né? Para chegar até o córrego, né? E já na hora já começou a pegar na esteira onde a gente estava dormindo, né? Já foi obrigado a levantar, né? Levantamos todos nós, né? E a água, assim, aí se formou enxurrada e passava por dentro ali, né? Da casa e pelo lugar que nós dormíamos, né? Então,
foi assim, essa primeira vez, né? A gente morou pouquinho tempo nessa casa. Depois, na próxima história, eu vou contar a mansão que meu pai fez logo depois, né? E eu vou contar, assim, que para mim era uma coisa maravilhosa, assim. Nessa passagem aí, né, que eu tô falando, né? Da água passando por dentro, nessa noite aí, né, a gente não conseguiu dormir mais porque molhou a esteira e não tinha como pôr mais, não tinha local para pôr, né? A esteira, né? Porque era muito pequenininho. Enfim, a gente passou a noite em claro, né? E no dia seguinte amanheceu o tempo ainda com cara de chuva, né? Eu percebi que o córrego encheu um pouco, né? O riozinho lá encheu um pouco, né? Mas para nós aquilo lá foi, para meu pai possivelmente foi assim um momento assim que ele falou, não, aqui não dá para ficar mais, né? Então logo em seguida ele já começou essa construção ainda, essa mansão aí que eu vou contar essa história também para vocês. E esse local lá era muito bonito, esse bairro aí, né? Meu pai trabalhava, meus pais, tinham ali outras famílias, né? Trabalhava com uma família de japoneses. E eu via, quando a gente passava lá, porque a gente ia para a cidade, quando passava lá no pátio da sede do sítio, tinha uma imensa de uma casa, né? Para mim aquilo lá era coisa maravilhosa. Eu nunca entrei dentro daquela casa, mas olhando por fora assim, eu achava, puxa, essa é uma casa de verdade, né? Não aquele paiol que a gente mora lá, né? Mas enfim, né? Então, essa história aí foi... Uma parte foi gravada na minha memória também, né? Da minha infância aí, né? Eu tinha cerca de 3 anos, quase 3 anos, né? E ficou gravado também essa parte, na verdade esse dia, né, que aconteceu isso aí, né? Porque foi muito assim marcante, né? A gente acordar com aquela água passando por nós, né? Mas enfim, tudo isso ainda faz parte da nossa história, da nossa caminhada na Terra, né? A gente era pobre, todos ali na época eram pobres, né? E não tinha, pobre tem até hoje, né? Mas as condições eram realmente muito ruins, né? Mas ficou assim uma parte que eu posso contar hoje em dia, né? Não sei se alguém vai ver esse vídeo, quem vai ver, né? Mas quem vê, né, vai ter uma noção de como que era a nossa vida nessa época aí, né? Lá, né? Isso era, não querendo falar de política, nada, mas foi na época da ditadura e tal, né? Não sei se isso tinha a ver com a ditadura, eu creio que não, porque depois as coisas melhoraram e ainda era ditadura, né? Mas, enfim, é uma parte da minha infância. Então eu estou contando tudo isso aí, estou gravando esses vídeos, eu tenho tudo escrito, essas histórias, né? Mas estou gravando esses vídeos porque amanhã ou depois alguém pode ouvir, né? Que não me conheceu, né? Pode me conhecer e saber um pouquinho do que eu passei na minha infância também, né? Então é isso a minha história, né? Se vocês não assistiram a história anterior, eu vou deixar o card aqui ou aqui, sei lá eu. Mas assisto, para vocês terem uma noção de como começou essa minha vida aí, da minha infância. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!